Tô te falando com Paloma Totti. Ô, Paloma. Oi. Uma coisa que você vai falar eu quero ouvir, a outra não acho legal assim, sabe? Realmente Entre não acho três tão legal. assuntos, acho que 2 você não vai gostar de ouvir. É, 2 e 1 eu vou. E um vai não, passar. o futuro do Rubiales, eu tô achando interessante o que tá acontecendo. Eu tô achando bem interessante. Lembrando que o presidente da Federação Espanhola de Futebol parecia ter feito algo absurdo e que seria abençoado, iam passar a mão na cabeça dele, passar pano, vamos que vamos, mas está virando. E olha, a gente chegou a aventar essa possibilidade em função do pouco compromisso das autoridades do futebol espanhol com isso, com o erro, com o crime, com o abuso, com a violência, com o racismo, como a gente, em condenação do racismo, e no entanto parece que não. Parece que a coisa está formando um caldo de cultura lá. Esse assunto me interessa, sim. Mas o problema é que você vai falar também, né? Vamos lá, fala, Paloma. Esse assunto interessa, mas é bem triste, né? Já que você começou falando sobre ele, a gente importante. falou a semana inteira aqui sobre esse caso, né, Débora? Hoje havia uma expectativa do Luís Rubiales, que é o presidente da Federação Real Espanhola de Futebol, renunciar ao cargo, pedir demissão. Hoje ele fez um pronunciamento, logo de manhã lá na Espanha, né, um pouquinho mais tarde aqui no Brasil, e aí ele não renunciou e justificou o beijo em Hermoso como consentido. Essa foi a justificativa dele. Ele questionou o feminismo exagerado também, péssimo. Como disse o Iker Casillas, né? Iker Casillas, o ex-goleiro, ele postou nas redes sociais vergonha alheia. E ele destaca também, ele escreveu o seguinte: deveríamos passar esses 5 dias falando das nossas meninas, da alegria que elas nos deram a todos, para nos orgulharmos de um título que não tínhamos no futebol feminino. Mas, enfim, o destaque ficou por esse gesto terrível. Foi ele que roubou, né? Foi ele que ofuscou a alegria em um momento de comemoração de uma jogadora ou das jogadoras com esse ato de assédio explícito, né? Porque quando ele fala de comemoração, foi no calor do momento, foi uma comemoração. Não pode. Pra mim, gente, foi assim, sabe aquele beijo que você dá na medalha? O beijo que você dá na bola, em objetos, ou seja, é mais um exemplo de como a mulher é objetificada. É o beijo que você dá na grama, na bola, na medalha. Vou pegar um outro corpo aqui e dar um beijo na boca da E aí, da no atleta. primeiro momento, eu fiquei até pensando, talvez eles já tivessem tido alguma relação, né? Uma amizade mais forte, mas ela mesma recriminou esse gesto. Ela Eu falou. acho que esse é o ponto, esse é o exatamente. Porque na ponto, esse é hora o a ponto. imagem realmente ela é chocante, mas eu falei, poxa, às vezes são muito amigos, tiveram uma história, tem essa liberdade, essa intimidade, mas não! Mas deixa eu falar uma coisa, assim, a imagem, ela só é chocante, porque a imagem, não dá pra você falar que a imagem é chocante, digamos, vai. É que ele segura com muita força a cabeça Não, mas dela, aqui agora dela. você sabe. Agora você sabe. Você fala assim, não, ele não teria feito isso. Você parte do princípio, você fala, não, ele não fez isso. Então, você imagina que foi um beijo consentido. Depois você fica sabendo que não foi o beijo consentido. Porque a gente não tinha como saber na hora. É muito rápido. É que a gente está vendo agora a imagem, está passando nas redes sociais, quem estiver vendo, está vendo a mesma imagem 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Na hora, quando isso passou e foi. Não é que alguém deu um replay, chamou VAR porque ficou indignado e aí a gente passou a ver. Na hora, teve a camisa 11 vai lá, recebe o beijo. Aí depois continua os cumprimentos e tá todo mundo pensando na vitória. Então ninguém na hora, naquele momento, eu não sei, Paloma, como foi quando você assistiu, que você na hora já ficou indignada. Fiquei meio chocada. Mas você Falei, falou, às que é vezes isso? eles namoraram, Então, né? Tem foi o que uma você amizade pensou. forte. Mas depois na hora, você fala, sim. caramba! Quando você pega a história e vê que eles não namoravam, não é que eles eram namorados, tinham sido namorados, nada, não foi beijo consentido, e você diz, não, mas esse cara é maluco, esse cara é... O que tá acontecendo? Doido. E aí ele pega e fala que o beijo foi consentido. Como é que esse beijo foi consentido? Aliás, eu diria até, que mesmo que eles fossem namorados, o beijo não teria sido consentido, é que não teria consequência nenhuma, porque um namorado e uma namorada fazer isso que ele fez, você pode dizer, tudo bem, mas consentido não foi, porque ele puxa a cabeça dela. Consentido não foi. Não é que ela vem fazendo beicinho, biquinho, Não. né? Correndo pros braços dele, né? Ele Não, segura, ele puxa agarra, com as duas né, mãos. no abraço e puxa a cabeça com as duas mãos. Não força. Aí Se elas- fosse namorada assim, vem cá, sabe beijo que você dá na bochecha de filho? Ou na bochecha da Maia? Você já deve ter dado uns beijos na bochecha da Maia que não era Sim. consentido. Você puxa daquele beijo.
não é consentido, mas nesse caso é uma agressão, uma violência, é inconcebível. E então quer dizer que hoje a gente pensando que ele ia renunciar, e aliás, ontem quando você entrou no Jornal da Band, e aqui você havia dito, mas no Jornal da Band você confirmou, que ele poderia, se esperava a renúncia dele, não só não renunciou, como ele veio para dizer de mimimi, veio para fazer pregação contra o feminismo, é isso? E foi aplaudido, hein? O pior de tudo é que foi aplaudido. Então esquece tudo discurso. Que eu falei. Exatamente. Então esquece o que eu falei. Bom, todas as jogadoras do time da Espanha, as campeãs mundiais, se pronunciaram em defesa a Jenny Hermoso, né? E condenando a atitude do Rubiales. Mas a FIFA abriu um processo disciplinar contra o Luis Rubiales. Então agora a gente precisa ver aí se tem uma consequência, exatamente. Mas ele não teve a dignidade de falar, olha, eu tô manchando a federação. Dane-se, vamos manchar a federação porque a federação está acostumada com a nódoa. É basicamente isso, né? Foi o que a Débora falou ontem, né? Ele nem sabe, ele nem tem ideia do que ele fez e é muito minimizado, né? Essa coisa do machismo. É como se fosse uma apropriação mesmo. Não tem problema nenhum, né? É algo naturalizado. Tem, né? Tanto é que as pessoas que estavam no entorno seguiram a vida normalmente, né? O que o Eneg falou, ninguém se dá conta, ninguém percebe. Porque a vítima fica tão pega tão de surpresa, né? Que fala, opa, ali e agora, né? E aí se fala algo, nossa, mas é drama, imagina. Foi, né? Só um beijinho, com isso. Um clima de alegria, tirou pedaço. Então ela ficou chocada, mas seguiu a vida e todo mundo achando normal. E essa mudança que toda transformação cultural, ela passa por estimular comportamentos desejados e desestimular aqueles indesejados. E muitas vezes a educação, a mudança, ela vem pelo constrangimento, pela punição. Então, ele pode não ter se dado conta, assim como tantos outros homens e mulheres não perceberam a gravidade e a dimensão da coisa. Porque é uma transformação, mas é um comportamento que precisa ser punido justamente para chamar atenção para os próximos, né? Exatamente. E antes da Paloma trocar de assunto, eu só queria observar que se já houvesse informação, se eles tivessem tido um caso mal resolvido, a gente já saberia hoje em dia. Quer dizer, não daria para dizer, já teria aparecido uma fotografia, ele já teria usado isso como argumento, nós namoramos, ela falou meu amor na hora em que ele já teria contado uma história e ela já teria ficado com alguma história. E não foi só com nem ela, isso né? tem. Nem isso tem. A nossa ouvinte fala aqui, eu já fiquei chocada com os apertões que ele deu em todas as jogadoras, antes mesmo desse beijo. Então não foi só com ela, né? E aí começam a surgir algumas histórias outros também, casos. né? Exatamente. De mão e tal. É um sem vergonha. Bom, vamos lá falar do futebol. Então vamos para dentro do campo, Eneg, porque o São Paulo, São Paulo continua vivo na Sul-Americana. Aquele golzinho foi bom. Foi bom, mas um primeiro tempo terrível. Não existiu, né? Não existiu. O São Paulo não entrou em campo. Sabe o São Paulo contra o Corinthians? Sei, pois bem, foi ontem a LDU contra o São Paulo. Isso, exatamente. Foi mais ou menos isso. Um péssimo primeiro tempo, né? O goleiro Rafael teve muito trabalho, mas a LDU não tem nada a ver com isso. Foi para cima do São Paulo, fez 2-0, né? No tricolor, e aí no segundo tempo o São Paulo também não teve nenhuma grande atuação assim, mas buscou o gol com o Lucas Moura, fundamental, que mantém vivo aí o São Paulo, encarou a atitude, né, a altitude em Quito, então volta agora com a força do Morumbi também, a força da torcida, então totalmente aberto. Tamo no game, a entrada do Luciano ajudou bastante também, então, e quem passar desse jogo, lembrando, pega Botafogo ou Defensa e Justiça. Falando do Fluminense, que venceu bem o Olímpia, que eliminou o Flamengo também, né? O Fluminense venceu bem o Olímpia ontem no Maracanã, lotado aí pela Libertadores, né? Vitória importante. O Diniz, ousado técnico aí interino da seleção brasileira, colocou o John Kennedy como titular. Então o Fluminense mais ofensivo pra cima do Olímpia, né? Mas também e deu John certo. Kennedy vai fazer o quê? Pô, o cara tem o John Kennedy, pô. Muito bom, é a piadinha, o Lincoln, né? O Abraham Lincoln, John Kennedy, é bom. Muito bem, mas com o John Kennedy, que tá bem, tá numa boa fase, o Fluminense venceu o Olímpia, tem uma boa vantagem, mas o Ganso lembrou aí do ano passado, a eliminação do ano passado do Fluminense justamente pro Olímpia na pré-Libertadores, então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com essa vantagem, e quem passar pega Bolívar ou Inter. Então aí tá afunilando esses campeonatos internacionais, chegando aí na fase decisiva, na reta final, né? Maravilha. E hoje tem Paloma Totti no Jornal da Band? Hoje não tem, hoje é minha folga. Como assim? Então tá bom. Mas Paloma tem domingo Totti no Show do Esporte, hein? Domingo no Show do Esporte, vamos acompanhar.
Paloma Totti, tô te falando. A gente volta a se falar aqui no Band News no meio do dia, na segunda-feira. Valeu, beijão, Bom obrigado. fim de semana, Bom beijo. fim de beijos.